Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho. Estamos começando mais um programa Viva a Vida. E hoje o programa está quentíssimo, pois nesta oportunidade nós vamos estar falando sobre um assunto muito especial. E o tema de hoje é: se os mortos não voltam, como explicar Mateus 17, do verso 1 ao 8? E para tanto, eu tenho a grata alegria de receber aqui hoje meu amado irmão, pastor Ricardo Sieri, da nossa IEP São Paulo. Pastor, paz do Senhor, uma alegria tê-lo conosco aqui hoje. Paz do Senhor, é um prazer nós estarmos aqui para decorrermos desse assunto que eu diria que é muito importante e é interessante, né? Amém. A palavra do Senhor é sempre novidade para nós. Um prazer. Dá margem para um bom bate-papo, né, pastor? Claro. Amém. Desde já, pastor, uma honra, viu? Primeira vez que o senhor está aqui conosco, uma honra tê-lo conosco. A honra é nossa. Obrigado. Amém. Também aqui, pastor Cláudio, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querido, vamos encarar. Amém. Estamos aí juntos, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e pedimos, clamamos agora a Tua graça sobre nós com relação a este assunto. Ajuda-nos, Pai, para que de forma coerente, sábia, possamos explicar este assunto que se refere à Tua palavra. Assim nós oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados pastores, este assunto é um assunto bastante curioso, né? E eu queria, antes de nós entrarmos nele, eu queria ler aqui com os irmãos, Mateus, capítulo 17, verso do 1 ao 8, só para que possamos ser fiéis aí ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Meus amados, esse texto, como disse, é curioso. E eu queria, já desde então, colocar aqui para os irmãos o seguinte: entre outros, um dos motivos de ser tão discutido e argumentado é pelo fato de que algumas seitas, né, usam até esse texto para defender o espiritismo, falando que os mortos podem voltar, porque esse texto em particular dá margem para que isso aconteça. Por isso que o nosso tema hoje é: se os mortos não voltam, que é o que nós acreditamos, como explicar esse texto? E eu queria dar a oportunidade para os irmãos aí, para os irmãos fazerem uma breve intervenção. Começar com o senhor, pastor Cláudio. Bom, que os mortos não voltam, está escrito em Hebreus 9:27, aos homens é dado morrer uma vez, depois disso o juízo. A Bíblia, até eu vou usar uma frase que falei já num desses últimos programas. A frase é a seguinte: a Bíblia tem versículo para todo gosto. Você cria a doutrina que você quiser criar com base em versículos bíblicos. Os maiores disparates que você quiser, você cria, porque com o subsídio de algum versículo bíblico. Mas o contexto bíblico nos mostra claramente que não há, evidentemente, a reencarnação. Isso é impossível, porque Jesus veio eliminar os pecados, na vez que morreu, os pecados daqueles que vivem. Os que vivem estão sobre a terra, ou estiveram ou estarão, até que todas as coisas sejam consumadas. E não há por que Jesus ter morrido por todos se existe um aperfeiçoamento pessoal. Então isso é uma aberração teológica. Pastor, né? No seu ponto de vista, até os espíritas kardecistas, por exemplo, que defendem muito essa questão, no seu ponto de vista aqui, o que falta talvez o quê?
uma coerente dedicação na análise contextual? Não, acho que precisa a iluminação do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Como eu comentei, aliás, foi no último programa, existe uma diferença entre o que está escrito lá em Abacuque 2,14, que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor. E lá em 2 Coríntios 4,6, fala sobre a iluminação do conhecimento da glória. Então, uma coisa é o conhecimento da glória do Senhor estar espraiada sobre a terra, porque o Espírito Santo de Deus foi dado. Outra coisa é o Espírito Santo de Deus fazer essa obra de iluminar fulano, beltrano, ciclano, de maneira que ele enxergue a verdade. Sem o Espírito Santo, ninguém conhece a verdade. E qualquer mentira é uma mentira. A, B ou C, 3 mentiras diferentes, são 3 mentiras, são diferentes da verdade. A única verdade é dada pela revelação do Espírito Santo de Deus. Ok. Pastor Ricardo, o pastor Cláudio disse aqui para nós que os mortos não voltam, né, baseado em Hebreus, e poderíamos... Hebreus 9:27, existe, o Lucas também comenta sobre Isso. que seria impossível os mortos que morreram estarem e se conectarem com os vivos. Qual é a condição dos que morreram em Cristo hoje? Os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo? A palavra fala, isso daí está claro, quando o Senhor Jesus, lá em Lucas 23, ele estava crucificado e um ladrão da cruz perguntou, né? Lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele disse, hoje mesmo estará não no reino, mas no paraíso. Então, e nós vemos também Paulo, quando ele teve a visão dele, lá em 2 Coríntios 12, que ele disse, se no corpo não sei, sem visão, mas eu fui até o terceiro céu, no paraíso, e fala paraíso. Então ele também viu, ele escutou palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, eu creio que aqueles que morrem em Cristo, eles estão no paraíso. É um lugar de paz, é um lugar de alegria. Não é plenamente o céu, porque o céu vai ser no arrebatamento. O Senhor Jesus vai vir, né? E quando Ele vier pela segunda vez, Ele vai pegar a sua igreja, a sua noiva, e vai colocar diante do Pai, no céu. Ou seja, ele estaria num lugar ainda não definitivo pelo fato que o casamento ainda não aconteceu. O casamento sim. seria a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo. E esses daqui são os que morrem em Cristo, né? E os que, na verdade, morrem sem Cristo, a palavra fala. Também fala lá em Lucas 16:23, que é a parábola do rico e Lázaro. E o rico estava no Hades, estava num lugar de tormento. É interessante, porque ele estava num lugar onde não tinha paz. Lázaro estava sendo confortado. Nós poderíamos dizer que era o inferno, mas não é plenamente o inferno. Porque em Apocalipse 20, se você me permitir, Apocalipse 20:14, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Então tem alguma coisa pior que o inferno. É o lago de fogo. O lago de E aquele enxofre. que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então essa é a condição. Aqueles que morrem em Cristo, o Senhor Jesus mesmo falou, você vai estar num lugar, no paraíso, até que tudo seja consumado e Ele volte para buscar a sua igreja. Aí Ele vai apresentar a igreja noiva, né, diante do Pai. E aqueles que morrem sem Cristo, né, eles estão num lugar de tormento, no Hades, pode se chamar inferno, porque, pastor Giovanni, uma coisa que, não sei se o pastor Cláudio, né, também concorda, o inferno não é só um lugar de tormento, é pior, é um lugar onde não tem a presença de Deus. Se Deus está presente, você pode estar em qualquer lugar. Você tem paz no coração, você tem alegria, você tem conforto. Salmo 139 fala assim, de onde eu vou da tua face? Se eu fizer minha cama no Seol, lá tu também estás. Quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo, mas tinha o quarto homem lá. E eles estavam perfeitamente em paz, com alegria, não tinha problema nenhum. A presença de Deus é o que nos conforta, que nos dá alegria, nos dá paz. A falta da presença de Deus é o inferno. Pode ser aqui, pode ser até, você está no inferno. Porque você não tem a presença, o amor, o cuidado de Deus, que é o nosso Criador. Legal. Num primeiro momento, tanto os que morreram em Cristo,
como os que morreram sem Cristo estarão num lugar intermediário. Acho que concordamos com isso. Porque é um lugar de separação entre o corpo e a alma. A alma estará no lugar, o corpo estará sepultado. Nós somos a nossa alma com o nosso corpo. Nós, o que é nosso. O espírito volta para Deus que o deu. Ok, mas o que é nosso, que Deus nos deu foi o corpo e a alma. E eles são separados na morte. Então há um estado intermediário, porque depois vai ter que haver a ressurreição do corpo, para que então haja o estado definitivo. Aliás, essa é a expectativa da ressurreição, né? Da E vinda bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Eles vão ser Assim lançados. como Jesus ressuscitou, nós seremos a semelhança dele. E eu acredito que esse dormir, a palavra fala os que dormem em Cristo. Para mim, eu sempre tenho para mim o seguinte: os que morreram em Cristo, eles estão diante do Senhor, num estado intermediário, mas estão diante do Senhor. Para mim, esse dormir tem uma conotação de descanso. Acabou a peleja. Eles não estão mais sujeitos ao cansaço da peleja com o pecado que habitou neles até o dia da morte. Né? Sim, então, e não necessariamente que estejam inconscientes. Inconscientes não, porque não faz nem sentido a pessoa estar diante do Senhor, estar inconsciente. Até não faz mesmo sentido. baseado na parábola que o senhor citou de Lázaro, eles estavam cientes de tudo que estava acontecendo. Exatamente, eles estavam cientes daquilo que... Eles sabiam onde cada um estava. Agora, pastor Cláudio, uma questão. Se os mortos não voltam, a Bíblia não dá margem para isso. Mas, porém, nós vemos algumas situações aí no mundo de hoje, onde as pessoas dizem que falou com a avó que morreu há tantos anos atrás, e falou com o tio que morreu há tantos anos atrás, enfim. E às vezes tem até pessoas que vêm à igreja, né, se converte a Cristo e passa a viver uma vida cristã, evangélica, vamos assim dizer, considerando que, teoricamente, os kardecistas são considerados como cristãos, porque, de uma certa forma, eles acreditam em Jesus, porém, dentro da nossa visão, creem de uma forma herética, né? Não realmente como a Bíblia ensina. E aí há uma divergência, nós discutimos com relação a isso. Agora, mas muitas pessoas já chegam na igreja acreditando nessas coisas e começam a ter um outro entendimento. Essas pessoas que supostamente estão ali se relacionando, se comunicando com os vivos, se nós acreditamos que não são mortos, porque os mortos não voltam, quem são essas pessoas? Para mim são demônios. Para mim são demônios. O pastor Walter, né, fundador da igreja de Pinheiros, ele costumava dizer o seguinte: o diabo tem sabedoria de séculos. Nós temos uma sabedoria acumulada ao longo de 30 anos, 40 anos, 50 anos. Essa é a nossa sabedoria. Ele tem uma sabedoria acumulada de séculos. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E usa tudo para o mal. Evidentemente, usa tudo para o mal. Mas ele sabe tudo. Então, eu sempre penso isso. Nós temos algumas pessoas que fazem algumas imitações. Do Silvio Santos, por exemplo. Se você não estiver vendo o vídeo, você fala que é o Silvio Santos. Qual seria o problema do diabo imitar ou de se referir a segredos que aquelas pessoas tinham com os que estão aqui? Eu não teria o menor problema, menor dificuldade. Para mim, são demônios. Demônios. Quer comentar, pastor? Não, eu também concordo com o pastor Cláudio, são demônios, sem dúvida, e o inimigo ele é enganador, é o grande enganador. Ele engana as pessoas. O pastor citou, lá do Rico e Lázaro, fala que não tem comunicação. Não tem. Não tem comunicação. Aliás, o que estava no inferno, no Hades, ele ainda pede para que quem estava no seio de Abraão que fosse até lá. Ele não queria nem ir, que ele sabia que acho que seria impossível ele sair dali. Mas ele pede para que quem estivesse no paraíso fosse. Ele falou, não, ele tem a lei, Moisés e os profetas. Ou seja, que era a lei, que era a palavra de Deus. Ele pediu para voltar até, inclusive. Né? Exatamente. Ele falou, eu posso voltar, tenho que avisar meus irmãos que são muitos. Se eles não escutam os profetas, vai escutar você? Exatamente. Não vai escutar. E uma outra questão, acho que em Gálatas, o apóstolo Paulo fala assim, se um outro... se um anjo do céu, ou eu mesmo, vier pregando outro evangelho, seja nada. E tem um outro texto que fala que o diabo ele tem poder a se transformar como anjo de luz. Travestido em anjo de luz. Se ele pode, isso é Coríntios, né? acho que é Coríntios, isso. Se ele tem poder para isso, quanto mais imitar a voz de alguém ou falar de alguma coisa Não, que... sem dúvida. Ele, na verdade, ele foi o grande, né, aferidor, como quando de Lúcifer, ele era aquele que levava a luz, era o querubim formoso,
não tinha igual a ele. A gente até poderia dizer, né, abaixo de Deus era ele, praticamente. Isso Ele mesmo. levava a luz, né? Então, o conhecimento dele, que ele tinha e tem ainda. Agora, ele se transformar em anjo de luz, ele faz isso. Ele enganar as pessoas, ele Ok. faz isso. Então, pastores, vamos tentar trabalhar aqui agora essa questão. De que forma a gente pode explicar esse texto? Bom, pastor, nós discutimos alguma coisa aqui antes do programa, evidentemente. A gente discute antes para não discutir no programa, né? Existe, evidentemente, em alguma medida foi uma visão, mesmo porque Jesus disse para que eles não contassem a visão. Então, em alguma medida existe essa visão. E a palavra usada como visão aqui, que é orama, a palavra horama, né? Porque tem a virgulinha ao contrário da horama, que é usada nesse texto. Branda. Ele está em outros tantos lugares. Está em Atos 9, está em Atos 11, Atos 12, Atos 16. Quer dizer, é a mesma palavra para se referir ao mesmo tipo de evento que é uma visão. Então, em alguma medida, isto foi uma visão. Agora, o pastor Ricardo Sieri tem uma profundidade maior nesse... Não, tem, até demonstrou ali. E seria bom até passar para ele Quer completar comentar, isso, né? Seria bom. Não, quando ele fala de fazer um tabernáculo, ele refere-se aqui, né? Quer que a gente faça, né? Um tabernáculo para vocês. Essa palavra, eu até peguei aqui, né? Tabernáculo, tenda, no grego é skene. E isso daí significa uma tenda feita de peles animais, ramos verdes, no sentido dizendo o seguinte: e tem alguém que precisa se proteger do tempo, alguma coisa assim, ou descansar nesse sentido. Então, o que ele viu era tão real que era como que se tivesse mesmo os três Ele lá. acreditava que os dois fossem ficar com eles lá. E ele acreditava que ia ficar um tempo lá, Por isso, se fosse um espírito, né? Vamos supor lá, é só uma visão espírita. Se fosse um espírito, ele não dorme espírito. Para que vai descansar? Não vai descansar. Então ele viu como fisicamente. E no estado físico, você tem sono, você cansa, você tem que dormir, que é o natural. Então o que ele viu, que Pedro viu, né? Pedro, Tiago e João, quando eles falaram, e eu acho que isso daqui é a palavrinha-chave. Eles não falaram, eles viram, ficaram maravilhados. Ele falou: Senhor, quer que a gente faça 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias? Ou seja, Essa palavra assim é uma palavra-chave. Pastor, assim como eles acreditavam, por exemplo, que Jesus estava ali, tanto é que subiu Sim, com eles. lógico, eles subiram, né? Com Jesus. Elias e Moisés também estariam. A gente estava aqui falando naquela hora, para mim é até mais simples pensar, tanto naquilo que o senhor colocou, de ser alguma coisa que de fato estava acontecendo, como também na questão da visão. Eu acho que a gente podia, de repente, fazer um paralelo aqui, não sei se a gente estaria sendo incoerente, mas, ao meu ver, um paralelo até com a visão que Paulo teve, né? Paulo teve uma visão, foi alguma coisa sobrenatural, anormal, tanto é que, acho que não foram todos que ouviram, né? Se não me falha a memória. Todos ouviram a voz. Ouviram né? a voz, mas não viram... Viu ninguém, só viu o clarão. Isso. Não viu ninguém. Mas só ouviram a voz. Paulo já teve a visão, ele viu aquela luz, tanto é que ele caiu do cavalo. Supostamente caiu do cavalo. Ou do burro, né? Mas a visão, para mim, acho que poderia fazer um paralelo na questão de que foi alguma coisa que de fato aconteceu, mas sim sem negar o fato que foi alguma coisa sobrenatural, que sobressaía a naturalidade do que estava acontecendo. Tanto é que eles viram Jesus transfigurado na sua glória. Tem uma palavra, porque o texto que se refere a essa transfiguração, ele está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Lucas, ele fala um negócio interessante, porque estavam falando com Jesus 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte que haveria de ser... Interessante, apareceram com glória. É uma coisa interessante, porque para aparecer com glória, teria que ser alguma coisa depois da consumação de todas as coisas, porque antes disso não existe, não vai haver isso.
para nenhum ser humano, né? A glória será, nós estamos crescendo de glória em glória, evidentemente, né? Refletindo a glória do Senhor como espelho, etc. E tal, mas de uma maneira imperfeita, de uma maneira muito limitada. Então, para eles aparecerem em glória, teria que ser uma antecipação do que vai acontecer. Porque eles ainda porque vai haver o dia da ressurreição para todos. Então, quando eu digo num sentido da visão, é porque isso aqui me parece uma antecipação do que vai acontecer. Diz que eles apareceram com glória e falavam da sua morte, etc, e coisa e tal. Então, nesse sentido é que eu falei sobre a visão. Inclusive, Jesus ressuscitou e foi recebido nos céus, em glória, sendo o primeiro, a primícia. Eles podem ter sido vivificados ou ressuscitados, mas ninguém foi levado ao céu ainda. O primeiro foi Jesus, ressuscitou e foi até os céus. Isso daí é o que a palavra fala, ele é a primícia. Quando ele voltar, ele vai buscar todos aqueles que estão vivos ou mortos, ele vai levar de novo. Aí sim eles vão dar entrada no céu. Por isso que eu falei, aqueles que hoje morrem em Cristo ou morrem sem Cristo. Eles estão num lugar, como o pastor bem mencionou, intermediário, que a gente pode dizer, é o paraíso. A gente dá o nome de paraíso, né? Mas é um lugar onde não tem mais luta, encerrou a luta, agora é descanso e aguardando o grande dia, né, da volta de Cristo. Da volta de Cristo. Porque aí todos os santos de todos os tempos vão estar, né, com o Senhor Jesus, né? Então, na verdade, eu creio que tem muito significado Moisés e Elias. É porque nós podemos explicar, por exemplo, Elias foi transladado, Enoque também foi. Por que não Elias e Enoque? Podia ter sido os dois vezes de Moisés, né? Moisés morreu. E, Moisés morreu de fato. Os dois foram transladados. Exatamente, Moisés morreu de fato, né? Tanto que, né, o Senhor teve de falar isso, né, com todas as letras para Josué, em Josué 1. O meu servo morreu, o meu servo Moisés morreu, Moisés. Tá porque morto. Josué não foi ao sepultamento, então estava... acho que ele tava... Só Deus para falar para ele acreditar, né? Só Deus falando para acreditar, né? Agora, a questão de Elias, eu acredito que Elias tenha morrido. Por quê? Porque ninguém pode sair dessa terra no corpo em que ele estava. Não pode ir para um lugar de descanso no corpo em que ele estava. Então, embora de Eliseu tenha sido suprimida a visão da morte, até onde ele viu, Elias estava vivo. Mas em algum lugar houve uma morte e o corpo está em algum lugar, sei lá onde. Mas porque para ir para esse lugar, nesse lugar estão as almas, que estão sendo aperfeiçoadas, como fala em Hebreus capítulo 12, para que um dia sejam trazidas novamente, como fala em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quer dizer, quando ele voltar, essas almas virão com ele. E vai haver a ressurreição para haver nova união. Então, com Elias tem que acontecer a mesma coisa. Com Enoque tem que ter acontecido a mesma coisa. Então, nós só não sabemos onde eles estão, mas tem que ter acontecido. Agora, na opinião de vocês, a transfiguração ela teve um motivo. Para mim, Lucas responde isso, né, que fala que eles falavam acerca da morte de Cristo. Existia uma finalidade. A transfiguração não foi simplesmente por acontecer. Assim como os anjos consolaram e confortaram Jesus no Getsêmani, e teve uma importância para que os anjos estivessem com Cristo ali após ele ter passado por aquele momento de agonia, enfim. A transfiguração, ao meu ver, ela também tem a sua importância no que concerne exatamente ao assunto que eles conversavam. Não falava sobre o jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras, enfim. Falava de um assunto que iria marcar a história. Agora, a minha pergunta a vocês na opinião de vocês, assim como este assunto e a transfiguração foi necessário no momento da história, por algum motivo, até o senhor comentou, por que Elias e Moisés? A senhora até citou, poderia ter sido Enoque, podia sim. Ser Enoque, que também foi transladado. Na verdade, a morte é considerado o império de Satanás. É o império de Satanás, que é o maior inimigo de Deus, que Deus é o criador da vida. Cada vez que Deus aparece
E eu quero crer, por exemplo, a doença de uma pessoa normal, a morte foi causada pelo pecado. A causa A mortis é causa pecado. morte chama-se Sempre pecado. Sempre pecado. Né? E Deus falou isso daí para Adão. Né? Deus não criou Adão para que ele morresse. Mas ele falou, se você comer, certamente morrerás. É o pecado da desobediência foi pecado. Então, o que acontece? Por exemplo, quando alguém é curado de uma doença que pode levar à morte, é como se ele ressuscitasse um pouco naquele tempo. É uma derrota para o reino de Satanás. Porque o reino de Satanás é morte. Eu acho que todos, né? Quando você foi curado, foi derrota para o reino de Satanás. Porque arrancou das mãos dele. Mais um disso vai acontecer. Por isso que Jesus disse, né? O último inimigo a vencer é a morte. Por isso que ele, né? O Paulo fala, né? O viver é Cristo, morrer é ganho. Por quê? Porque a vitória já é concedida para nós. E aí, eu queria até debater, porque lá em Judas, e preciso citar isso daí, em Judas, e é o único lugar que fala, Judas, no versículo 9, diz assim, mas o arcanjo Miguel, não é qualquer um, arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele estava disputando um corpo sem vida. Qual o motivo? Ao meu ver, pastor Giovanni, ele não queria que o corpo de Moisés saísse do reino da morte. E Deus é poderoso. Deus vivifica quem Ele quer, Ele ressuscita quem Ele quer. Lázaro foi ressuscitado. Nós estamos falando de Elias. Eliseu não pediu o dobro de... E qual foi o 14º milagre de Eliseu? Quando ele morreu, ele foi sepultado. Colocaram o corpo dele numa cova. Quando ele encostou naquele que estava morto há um tempo, ressuscitou. Ressuscitou. Foi o 14º, quer dizer, foi o dobro. Se você for contar, foram 13 os milagres. Eu quero o dobro. Então, o 14º, até depois da morte, o Senhor cumpriu. Quer dizer, o vale de ossos secos, por que Deus mostrou isso daí? Não é para o profeta. Olha, só tem vale, só tem ossos. Pois Deus é poderoso para vir sobre eles nervos, para ele crescer e se tornar um exército. Bom, e a vida? Ele é o criador da vida. Ore, sopra o vento do norte e do sul e se tornou um exército grande e extremo com vida. O que significa isso? O inimigo, como nós começamos a dizer aqui, pastor, ele sabe, ele conhece, ele não precisa ter fé, que o povo atravessou o Mar Vermelho, ele estava lá, ele não precisa ter fé, ele não precisa ter fé, ele sabe, ele conhece. Então aqui ele sabe também, ele sabia que alguma coisa ia acontecer com o corpo de Moisés. Por isso que ele estava disputando. Por que ele não disputou o corpo de Eliseu, o corpo de grandes profetas que nós tivemos? Porque Moisés também, ele teve alguns erros. Certo? Ele machucou a rocha, por exemplo, um exemplo. Ele não entrou na terra por causa disso daí. Mas por que ele não fez isso? Porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer com o corpo de Moisés. E se Deus vivificasse de um jeito ou de outro, Deus faz o impossível. Se Ele vivificasse o corpo de Moisés, naquele momento crucial que foi da transfiguração, a derrota era certa. Era a derrota dele. Então, baseando nisso, nós podemos entender, por exemplo, o porquê Moisés e Elias. E se me permite, né, Moisés, por exemplo... nós vemos que representa a lei. Elias, os profetas. Mas se nós lermos em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nós vamos entender alguma coisa. Elias foi transladado. Se depois ele morreu, na verdade, eu não sei, mas ele foi transladado. E Moisés foi vivificado. Para quê? Para aquela hora, para aquele momento. Ali estava consumado tudo. Deus não vai fazer mais nada, Ele já entregou seu filho. Deus já falou, Ele vai voltar, Ele não vai fazer mais nada. Eu costumo dizer lá na igreja, que Deus, às vezes nós pensamos que Deus coloca um monte de não. Se não der dízimo, Deus vai continuar sendo Deus.
Se você desobedecer, Deus vai continuar sendo Deus. Ele faz isso porque Ele não quer que o seu filho, que nós que somos filhos, nos machuque. Então Ele sabe que vai fazer algum mal para nós. É diferente, é o cuidado dele. Então em Tessalonicenses diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como Moisés foi vivificado. Figura. Olha só que maravilhoso aquele momento. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados. Transfiguração, o momento da transfiguração foi quando Elias, naquele momento, representava esses que estão vivos. Ele não passou da morte. De alguma forma, ele foi transladado. Nós que ficamos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. De alguma forma seria um prenúncio. É um prenúncio de quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que estão mortos vão ser vivificados, aqueles que estão vivos serão transladados, como Elias. Pastor Cláudio, e por que a necessidade de Jesus ter levado os 3? Qual era a importância disso? Então, acho que o pastor até ia completar isso, mas eu falo de cá. A importância da transfiguração é mostrar que a lei e os profetas, a lei foi até Cristo e os profetas profetizaram de Cristo. Os 3 que subiram eram judeus. E particularmente Pedro, nós sabemos que tinha uma terrível dificuldade. Até Paulo teve que dar uma bronca em Pedro em determinado momento, porque ele agia de uma forma com um, de outra forma com outro grupo. Quando chegavam os judeus, ele já agia diferente. Particularmente Pedro, tinha uma dificuldade terrível. Ele devia ser muito entranhado, devia estar entranhada nele essa doutrina, né, do Antigo Testamento e tudo mais. Então era necessário mostrar que a história agora é com Cristo, não mais com a lei, nem mais com os profetas. Isso mudou a história, porque nós temos uma dificuldade até hoje em viver sem lei, sendo que o Espírito Santo de Deus que habita em nós seria suficiente para aqueles que o têm dentro de si, para dirigir a pessoa no caminho correto. Nós precisamos de leis para nos guiar, como se nós estivéssemos no Antigo Testamento. E muitas vezes precisamos de profetas a dizer tantas e quantas coisas, sendo que todas as coisas estão na palavra e a palavra é Cristo. Quer dizer, a dificuldade que o ser humano, em geral, tem, é a dificuldade de crer só em Cristo como suficiente. Essa dificuldade não é de um grupo em particular e nem de um tempo em particular. Nós crermos que todos os pecados estão perdoados, que o Senhor nos leva a águas tranquilas e a pastos verdes, que Ele nos guia em toda a justiça, e todas as coisas que Ele promete são muito difíceis para nós. E o Senhor, naquele momento, de forma particular, mostrou àqueles 3 judeus que aquilo que eles viveram a vida inteira se cumpriu em Cristo e que Cristo é suficiente para a vida deles. E eram 3 líderes também, né? Pedro era um líder. Era um líder. Foram os 3 proeminentes dos 12. João foi Apocalipse. Tiago morreu à espada, foi um dos primeiros mártires. E Pedro, quando o Senhor Jesus, né, ele foi crucificado, o que ele fez? Ele falou assim: bom, acho que agora acabou. Ele não tinha entendido ainda. Não tinha entendido. E foi pescar. Quando ele falou, eu vou pescar, todos que estavam com ele também foram. Inclusive João. Inclusive, ele era um líder nato. Então, eles precisavam ter essa experiência. E é interessante observar que, acho que em Atos fala que os 3 eram as colunas da igreja, no início. Os 3 colunas da igreja. Os 3 e Paulo, né? Tem que falar, os 3 e Paulo eram as colunas. E eu até já comentei em pregações minhas na igreja aqui, em momentos oportunos, que é muito interessante que, tanto nessa passagem da transfiguração, Getsemane, e a cura daquela filha de Jairo, nos 3 textos, Pedro, Tiago e João. Né? No Getsemane, eles foi com os 12, mas ele pede para os 9, os 8, acho que Judas já tinha ido, né? Ficou lá os 9, e os 3 foram mais adiante com ele. Então, Jesus levou só os 3, depois deixou os 3 ali e ele foi mais adiante sozinho. Mas é interessante perceber que em 3 situações, Jesus levou só os 3.
A impressão que dá é que é exatamente isso como a gente acabou de citar aqui. Havia uma liderança neles e Cristo tinha um propósito específico Era com eles. parte do staff que estava mais perto dele, eram os três, Sim, sem dúvida. evidentemente. Exatamente. Eram os três, evidentemente, né? O problema, pastor, é nós vivermos só para Cristo. Toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela converge em Cristo. Para nós é muito difícil as coisas convergirem em Cristo, no nosso pecado. Se sem pecado Adão quis fugir da presença do Senhor, que dirá nós? Que diremos nós hoje? Paulo fala, né? PhD em pecado como nós somos. Paulo né? fala, né? Ó miserável homem que sou. É o bem que eu O quero bem fazer. que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que está em mim eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa corpo morte? dessa Quer dizer, ele sentia isso na pele. Se não é o bálsamo do Espírito Santo sobre nossas vidas, se não é o bálsamo, né, da bênção de Deus sobre nossas vidas, o sangue de Cristo sobre nossas vidas, a gente estaria... E ainda traz uma outra conotação, que é a seguinte, eu falei agora há pouco, nós não conseguimos viver sem lei de forma nenhuma. Quando as coisas convergem em Cristo, nós estamos olhando a eternidade. Porque a ministração da palavra, para aqueles que são do Senhor, ela convence de que nós vamos estar num lugar onde não vão ser necessárias essas coisas. Quer dizer, quando apareceram os dois, figura dos profetas, figura da lei, ou representando, né, os profetas da lei, e depois quando o pai fala, esse é o meu filho amado, em quem me comprava, e eles bateram o olho, só estava Cristo, quer dizer, trouxe uma esperança de um outro lugar. Ali está implícita uma esperança de ressurreição, porque nós nesta terra vivemos com lei. É impossível nós vivermos sem lei. Nós temos lei dentro da igreja. Temos lá regras e regulamentos, como é que chama lá, as normas e procedimentos. E tal. A bem da verdade, não seria necessário nada disso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o fato das coisas acabarem para que Cristo reine, para que acabe um outro reinado anterior a Cristo e Cristo comece a reinar, isso implica uma outra dimensão, uma dimensão eterna. Ali havia implícita a esperança da ressurreição. E fechando tudo isso, no que nós falamos até o momento, pouco tempo, o tempo nosso já foi, mas eu acho que de tudo isso que nós discutimos aqui e argumentamos, fica claro que o foco da transfiguração, em momento algum, era mostrar os mortos voltando. Isso não está implícito no texto, dentro do tema que nós estamos discutindo, e sim alguns pormenores que eram necessários Deus tratar no que concerne a Elias e Moisés, como vocês mesmos citaram muito bem, falando acerca do que os dois representam, e dos 3 discípulos, em poder ver isso, em que a lei e os profetas que estavam ali representados testificam da pessoa de Jesus, e falando, tanto a lei e o profeta, né, os dois ali que estavam representando, falando de um assunto peculiar da história, que era acerca da morte de Cristo. Então, ou seja, é completamente exegese, né, pastor? Não exegese, mas exegese, nós pegarmos um texto desse e usarmos como base para apoiar que os mortos voltam. Né? Não existe isso. Até mesmo porque, para nós fecharmos, como nós sempre olhamos a Bíblia, e o assunto ela precisa ter o apoio num todo, faltariam outros textos, como as epístolas, as cartas, que são normas para a igreja, que apoiariam essa ideia, e nós não vemos isso, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, como os outros apóstolos, sempre pregaram a ressurreição, né, pastores? Exatamente. E um dia nós seremos ressuscitados como Cristo foi, num corpo glorificado. Jesus, quando ressuscitou, ele comeu, ele apareceu, ele atravessou paredes, sim, e nós estaremos... O pastor Cláudio gostou dessa ideia, Gostou, porque pastor? vai poder comer no céu, né, pastor? No céu nós vamos comer. A grande diferença nossa dos anjos é que nós vamos ceiar no céu. Verdade. Jesus Tem comida lá. Vai ser colocado uma mesa. Vai ser um banquete. Vai ser um banquete. Amém. Gente, nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a você que esteve nos assistindo, espero que você tenha gostado. Quero rapidamente, pastor Ricardo, muito obrigado pela tua presença, foi uma bênção tê-lo conosco aqui. Amém. Eu agradeço estar aqui. É pena que o tempo é curto, mas é uma conversa gostosa, né? E foi muito edificante para nós. Amém. Não vai faltar outra oportunidade. Amém. Estaremos juntos aí de novo, Estamos em nome de Jesus. disposição. Amém. Pastor Cláudio, mais uma vez, obrigado pela tua cooperação conosco aí no programa. Aliás, em todos os programas. Tem sido uma bênção aí fazer essa obra com o senhor. Pastor Ricardo já está escalado, né?
Já está na lista. Está escalado. Então é isso aí, programa Viva a Vida. Espero que você tenha gostado, que este assunto que nós falamos, discutimos, possa acrescentar sobre a tua vida e você possa crescer na presença de Deus. Amém? Ficamos por aqui. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até a próxima. Te adorar, Senhor, estou aqui. Yeah. Os justos saltam de alegria. Os adoradores